Graça e paz, queridos. Vamos ficar de pé, nós fazemos uma oração e para que Deus possa se manifestar durante esse estudo hoje, com poder, com graça, em nosso meio. Marcos, apresenta o Senhor em oração, Marcos. Pai querido, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Senhor Deus, porque a cada dia, Senhor Deus, para aprender de Ti é uma oportunidade, Senhor Deus. É um momento onde nós podemos estar ouvindo, Senhor, direção direta do Teu Espírito, Pai, através dos Teus servos. Eu peço que o Senhor venha usar o Teu Filho, Pai, conforme a Tua vontade, segundo aquilo que nós precisamos nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos incendiar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser inflamados pelo Teu Espírito, como a pregação que foi entregue, Senhor Deus, neste fim de semana, que possa arder no nosso coração essa chama do Espírito e que possamos ser desejosos, Pai, de ouvir a Tua voz e sermos saciados aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Nós vamos fazer um estudo hoje. Nós já temos falado há algum tempo sobre isso e nós vamos estar falando mais vezes e mais, até esse estudo estar completamente, vamos dizer assim, na mente e no coração de vocês, porque ele é uma base para a gente discipular, instruir. É uma base para você se identificar nessa sua jornada cristã, onde você está, como você está, onde você está, o que você está fazendo, né, na obra, para ver se aquela história, né, examine o homem, pois a si mesmo. Então nós vamos falar um pouco, né, de forma hoje resumida. A razão de nós estarmos falando no microfone é porque está gravando, tá bom? E gostaria muito que vocês tivessem isso muito dominado na mente de vocês, porque daqui a 10 anos, 20 anos, né, isso vai ser muito importante para a vida de vocês, né, não só hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a jornada, né, que nós passamos desde quando nós saímos lá do Egito, ou seja, do pecado, e até a Canaã, né, as promessas, né, e é claro, né, a finalidade de tudo aí é a Canaã celestial. Mas nós vamos falar da jornada aqui, do tempo aqui, né, que nós precisamos passar, porque na maioria das vezes, irmãos, nós temos a impressão, né, que nós já estamos bem maduros, né, como a gente estava conversando hoje. A gente acha que a gente é maduro, que a gente já está lá na frente, e às vezes a gente não está ainda. Às vezes a gente até está em algumas áreas. É normal que em algumas áreas da nossa vida a gente amadureceu muito, e outras a gente está lá atrás, a gente é um bebezinho na fé. Então é necessário que a gente venha trabalhar e orar e buscar de Deus um crescimento, um amadurecimento, para que a gente seja mais que vencedor, né, em todas as coisas, né? Nós já somos mais que vencedor. Há muitas promessas na Bíblia, já está lá na Bíblia, mas nós não está lá, mas nós não tomamos posse. É mais ou menos assim: você ganhou um carro, o carro está lá na sua garagem, a chave está lá, o documento está lá, mas todo dia você sai a pé, né? O carro está ali, né, com a bênção está ali, mas você não toma posse daquela bênção, né? Você não faz o exame para aprender a dirigir, não é isso? Você não pratica, enfim, você tem a posse da bênção, mas você não tem, mas na verdade você ainda não está desfrutando daquela bênção da maneira que deveria ser. Você tem a posse, mas não tem a propriedade, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E a Bíblia nos fala, querido, que os acontecimentos passados, eles nos serviram de exemplo.
Então, nós vamos mostrar para vocês aqui uma analogia entre os acontecimentos passados e os presentes e o futuro, tá certo? Não é uma operação matemática, né? Não é, então, isso é para você compreender, né, os tempos, né? Mas não é uma operação matemática, não. E durante o longo da sua vida você vai acrescentar, tirar coisas que o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Então, passa o primeiro slide, fazendo favor, Henrique. Irmãos, veja bem, esse vamos dizer, é um exemplo, né, de processo que nós podemos passar na nossa vida cristã. Então, aqui, eu estou usando como analogia o povo de Israel, tá certo? A saída deles do Egito até a conquista em Canaã, tá certo? Que é a promessa, a terra prometida deles. Então, nós vamos usar essa passagem bíblica para a gente ver que ela é semelhante às situações que nós vivemos hoje, passamos hoje, tá bom? Então, veja bem. Então, veja bem, o que acontecia aqui neste lugar, no Egito? O povo de Israel ficaram ali cerca de 430 anos no Egito, desses uns 230 na escravidão, e veja bem, o que assemelha o Egito? Nós já conhecemos. O que assemelha o Egito para nós hoje? O que é semelhante? Semelhante o mundo. Vamos ver isso. Alguém lê para nós Êxodo 1, 13 e 14. Quem for ler, pega o microfone, por favor. Êxodo 1, para a gente relembrar a passagem, né? Lá no Egito, que eles estavam escravizados ali no Egito. E nós vamos depois fazer uma analogia ao longo desse estudo com outras, com hoje, né? Com hoje. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Então, aqui, só para provar aqui, né, um versículo falando do tempo no Egito, e já daqui a pouco, né, quando a gente for estudar separado, nós vamos mostrar por que nós fizemos essa analogia, mas eu posso adiantar para os irmãos que as pessoas que vivem no mundo são escravos do pecado, né? São escravos de Satanás. Nós vamos passar os versículos daqui a pouco, né, só para os irmãos entenderem, né? E aqui no Egito, o que aconteceu com eles? Antes de sair do Egito, né, na saída do Egito, eles passaram por aquele processo das 10 pragas e eles, né, já foram libertos ali do Egito. Aqui, esse espaço aqui, eu estou chamando do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, ou seja, aqui aconteceu primeiro o quê? Eles primeiro foram libertos, né, e depois eles atravessaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, né, essas são as referências, né, onde fala da travessia do Mar Vermelho, tá certo? E nós vamos ver que esse travessia do Mar Vermelho, para nós, é semelhante aos batismos nas águas, né? Porque quando nós saímos do pecado, a gente vem para a igreja, começa a se preparar e depois a gente passa pelas águas. Na verdade, tem uma referência bíblica que fala, né, que o povo de Israel foi batizado em Moisés nas águas e nas nuvens, né? Então você vê que é semelhante realmente, né? E como eu disse, nós vamos ver item por item depois com as referências bíblicas, só para você compreender, tá certo? Então aqui é semelhante ao batismo, né, nas águas para nós, e essa travessia, e é também semelhante, né? O Espírito Santo de Deus estava morto em nós, e agora o Espírito Santo de Deus, depois que nós entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito Santo agora, ele vivificou, né? Ele está vivo em nós. E agora, essa parte aqui é a parte do deserto, né? O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho,
e eles depois passaram 40 anos no deserto. Essas aqui são as referências sobre os 40 anos do deserto, né, que eles ficaram 40 anos no deserto. E o que aconteceu nesses 40 anos no deserto deles? O que aconteceu com eles? Aquela geração praticamente toda, com exceção de 2 homens, né, ela morreu e ela ficou no deserto, tá certo? E esse deserto aqui deles, para nós, querido, é semelhante, né, à formação do caráter cristão. Porque é neste deserto que, veja bem o que acontecia aqui, o povo estava vivendo aqui, vamos botar esses 400 anos aqui, né, dessa forma, lá no Egito, sob um regime de escravidão, uma parte desse, né, porque depois que José morreu, nasceu, veio um faraó novo, que não conhecia a José, e ele colocou o povo no Egito, o povo na escravidão, porque o povo estava se multiplicando. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, o que acontecia aqui? Eles eram escravos, eles não tinham força para lutar, eles não tinham força para batalhar, porque viviam na escravidão. Tinha muita força para algumas coisas, mas não tinha nem a mente preparada para os embates. Tem até um versículo que fala que Deus não os levou diretamente para Canaã, porque quando eles vissem os inimigos, eles iam se assustar. Então, veja bem, o mesmo acontece conosco, querido. Quando nós saímos do pecado, do mundo, do pecado, nós viemos para Cristo, ou seja, Cristo nos traz para Ele, né? E quando nós chegamos aqui, nós nascemos de novo, nós somos um menino na fé. E nesse tempo aqui, semelhante, que nós estamos falando aqui no deserto, é um tempo de transformação, é um tempo onde Deus quer transformar o seu caráter, o meu caráter, num caráter de Cristo. Alguém lê para nós aqui Gálatas 2:20, fazendo favor. Gálatas 2:20. E alguém pode abrir aqui Deuteronômio 8, 2 e 3, para vocês verem que nós precisamos ter uma vida de transformação até ficarmos parecidos com Cristo. E quando nós saímos, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo estava falando que, né, ele chegou num tempo de maturidade, né, que agora não era ele mais, que é Cristo que vivia nele, ou seja, ele foi totalmente transformado. Então Deus fala conosco em transformação, né? Alguém pode ler, antes de ler Deuteronômio, pode ler para nós 2 Coríntios 3:18, na versão NVT? Versão NVT, quem tiver no celular, é bom dar uma olhadinha no celular, na versão NVT, porque ela tem uma coisa interessante. Gálatas 3:18, 2 Coríntios 3:18. Quem vai ler? Está aqui, então pronto. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma, olha só, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, essa missão no deserto, nesse tempo que nós estamos fazendo essa analogia com o deserto, é um tempo que Deus vai nos chamar para um particular, né, vamos dizer assim, e nós vamos sendo transformados, queridos, né? Nosso caráter vai sendo transformado cada dia, como nós lemos no versículo ali, mais parecido com Cristo, ok? Então, de forma resumida, né, para os irmãos verem, nós vamos voltar outras vezes aqui, tá certo? Depois nós vamos chegar aqui, querido, no rio
na travessia do Jordão. Aqui já tem uma diferença na travessia do Jordão com a travessia do Mar Vermelho, porque aqui o povo já atravessou esse tempo no deserto. Vamos dizer, aquele povo lá, eles morreram, né? E nós precisamos morrer pela carne, né? Nós precisamos morrer na carne para viver em Cristo. Então, o nosso tempo é ser transformado aqui, né? E aqui, nessa travessia aqui, nós lembramos, né, que os sacerdotes foram à frente, pisaram nas águas, né? Aqui não teve a presença de sacerdote, o sacerdócio nasceu aqui, né? E aqui já teve a presença do sacerdote para atravessar o Jordão. Deus também novamente abriu o rio Jordão, e depois eles entraram na terra de Canaã, e a terra de Canaã, para nós, para eles era o cumprimento da promessa, e para nós também. Então nós vamos passar, quando nós chegarmos aqui, querido, nós já estamos atingindo, né, um tempo de maturidade, tá certo? Alguém pode colocar aqui, Henrique, então, para nós, Romanos 5,17? Romanos 5,17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva da justiça, o dom da justiça, e todos que recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, agora eles foram para a cidade, para a terra de Canaã, onde eles iriam reinar ali, né? Eles iam reinar naquela terra, conquistar aquela terra e reinar aquela terra. E nós, pode voltar lá, por favor, e nós, agora, conforme esse versículo, nós vamos reinar em vida com Cristo, né? No nosso tempo de maturidade. Veja bem, então esse tempo aqui, né, desde quando nós saímos do Egito até nós entrarmos aqui na terra de Canaã, nós vamos passar basicamente por 3 fases. Você pode colocar subfases aí e tudo mais, mas basicamente nós passamos por 3 fases. Nós somos menino na fé. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você nasce de novo, você é um menino na fé. Vamos ler aqui, ó, Efésios 4,14. Efésios 4,14. Livro de Efésios 4,14, por favor. Então, não seremos mais imaturos como crianças. Aí, ó, nós somos meninos na fé, criança na fé, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentar enganar com as mentiras astutas. Aqui, ó, está falando de que é uma criança na fé. Ele é influenciado por doutrinas hereges, com muito fácil, empurrado com novos ensinamentos que sem base bíblica nenhuma. Então eles são muito fáceis de serem enganados. E também, né? Quando é menino na fé, querido, nós ficamos às vezes andando de igreja em igreja, procurando, hoje é a internet, andando de pregador em pregador na internet, não é isso? Procurando um que nos agrade. Então, e a gente não sabe discernir o certo do errado. Então nós precisamos crescer para nós termos maturidade, para que a gente saiba discernir o certo do errado, né? Tem outro versículo aqui também, volta lá fazendo favor, filho. Estou dando trabalho para esse povo hoje. Sim. 1 Coríntios 14, 20. A questão não é só conhecimento, né? Ele não tem maturidade, ele não tem, além de conhecimento, porque só o conhecimento não é suficiente. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, entendeu? Mas são meninos na fé ainda. Em conhecimento, eles têm muito conhecimento, mas não passa de um meninão na fé. E a gente vai ver, né, essas coisas. Olha só, irmãos, não sejam infantis, né, crianças, né, no entendimento dessas coisas. Então a pessoa sabe muito, mas não tem entendimento, né, não tem. Sejam
inocentes como criança ou como bebê com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Então, há necessidade de nós sermos, pessoal, mas a Bíblia fala para sermos criança. Olha só a diferença aqui, nós sempre precisamos ser maduros no entendimento, né? E criança na humildade, isso sim, nós precisamos ser, porque se nós não formos como criança, nós não entraremos no reino dos céus, não é isso? Então, mas nós precisamos ser maduro, né? Atingir a maturidade, né? Para a gente não ser levado como os ventos de doutrina para lá e para cá. Então é necessário passar pelo processo. Volta naquele quadro de novo, fazendo um favor. Então, olha só, então eles são criança na fé, depois tem mais um versículo, e a segunda parte, esse menino na fé, normalmente, irmãos, é a partir daqui, a gente entrega a vida para Jesus, e durante um período esse aqui na travessia, durante um período aqui no deserto, a gente permanece menino na fé. Só que tem gente que vai caminhando, e nunca deixa de ser menino na fé. Nós precisamos crescer, amadurecer. Uns vão mais rápido, outros mais lento, não importa. É importante que a gente amadureça na fé, tá bom? Agora, olha só, aí aqui, em algum lugar dessa travessia, dessa mudança do nosso comportamento, né, que Deus vai nos tratando, vai nos moldando, nós começamos, né, a amadurecer. Então a gente já se torna um adulto na fé. Vamos ver aqui Efésios 4:13, acho que aqui já tem a palavra adulto, ou jovem na fé, né? Efésios 4:13. Até que todos alcancem a unidade de fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Deus. Tem outra tradução que fala em adulto. Volta lá de novo, tem outra passagem ali, vamos procurar a palavra, eu estou procurando a palavra adulto. Volta lá isso. Aqui, Hebreus 5:13. Hebreus 5:13 e 14. Hebreus 5, dando trabalho para os meninos lá hoje. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O 14. Eu acho que é o 15 depois. Mas o alimento sólido é para os adultos, né? É isso aqui, ó. Então, o alimento sólido, está falando da palavra, né? Então, quando a pessoa é menino na fé, você vai lá na célula, por exemplo, que a grande maioria das pessoas na célula é menino na fé, a palavra é mais rasinha, é um leitinho, né? É um mingauzinho, é uma palavra mais doce, mais tranquila, fala de salvação, enfim, né? É uma palavra mais tranquila, porque eles ainda não podem receber um alimento sólido, eles não estão preparados, né, para um alimento sólido, porque o alimento sólido, né, é para pessoa, para adultos. Ou seja, então quem já está um tempo na igreja e está crescendo, precisa estar um tempo na igreja e está amadurecendo, está tendo o seu caráter transformado. Entendeu? Porque, pastor, tem 20 anos, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, 50 anos de igreja, mas se você não crescer, você continua um menino na fé. Não quer dizer que se você continuar menino na fé, que você vai, se morrer assim, vai para o inferno. Não. Entendeu? Mas você pode, sendo menino na fé, ser enganado muito fácil por ventos de doutrina. Ser enganado na palavra. Você tem uma convicção, eu tenho certeza que é assim, e não é assim, porque você não sabe, o menino na fé não sabe discernir ali o bem do mal. Voltando lá no slide, ok? Né? E depois... Isso aqui é algum momento aqui do deserto, você começa a amadurecer, se torna um adulto, né? Você vai perdendo, Deus vai moldando o seu caráter, você vai perdendo algumas coisas vai ficando para trás, e você vai amadurecendo. E como eu disse, às vezes, queridos, a gente amadurece muito em umas áreas, em outras áreas não. Tem pessoas, por exemplo, que é muito madura na questão dos dízimos das ofertas. Tem pessoas que é muito madura nisso, já sabe, né? Já oferta, dizima com amor, mas tem pessoas que é menino na fé nessa área, né? Às vezes ele é maduro nos dízimos das ofertas, mas em outras áreas ele é um meninão ainda,
né? Então, faz parte do crescimento. Nós precisamos crescer em todas as áreas, até nós atingirmos aqui a maturidade, que foi o versículo que nós já lemos aqui, né? Até você se tornar maduro. Ou seja, aqui em Efésios 4, está falando que os 5 ministérios nos foi dado para a unidade da igreja e para que a gente alcance a maturidade. Então, os ministros, os pastores, os mestres, entendeu? Os evangelistas, então, os 5 ministérios nos foi dado para nos levar até a maturidade. Então Deus não colocou o pastor, não colocou o evangelista, não colocou o apóstolo na igreja com esse objetivo de levar o povo à unidade e à maturidade. Então nós saímos aqui de uma condição de menino na fé para nós chegarmos aqui numa condição de maturidade. Aqui, né, queridos, quando nós chegamos nessa condição de maturidade, mas a condição de maturidade também é até morrer, queridos. Ela começa, né, assim como aqui você começa menininho na fé, você chegou aqui, né, você começa a atravessar aqui a maturidade, mas a gente vai até a perfeição, né? Que o objetivo não é buscar a perfeição, até nos encontrarmos com Cristo, tá certo? Então, é uma longa jornada, né? Nossa, né? Então, pode mudar, fazendo favor. Depois nós vamos voltar aqui. Slide. Então, olha aqui, queridos. Nós vamos ver aquela primeira parte, a escravidão do povo no Egito, escravo, fazendo uma analogia com a escravidão de Satanás. Não é isso? Então, esses versículos aqui mostram o povo de Israel sendo escravizado no Egito. Nós lemos um. Alguém pode ler Atos 7, 18 e 19 também? Ou pode colocar aqui, né? Atos 7, 18 e 19. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, está falando do povo lá no Egito. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Ou seja, aqui está falando que quando veio outro rei, ele não conhecia José e ele colocou o povo na escravidão. Aí que nasce Moisés, proibindo até que meninos, homens, né? Volta no slide, fazendo um favor. Olha só, agora nós vamos ver, né, aqui a escravidão no Egito. O escravo, ele não tem direito, ele só tem obrigações, né? Aqui o povo sabia que era escravo do Egito, mas nós, na escravidão, muitas vezes do pecado, quando a gente estava vivendo lá no mundo, lá no pecado, a gente não sabia que era escravo de Satanás. Vamos ler alguns versículos aqui para a gente ver? Efésios 2, 1 e 3. Coloca fazendo um favor. Efésios 2, 1 e lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou seja, estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós estávamos vivendo escravizados, né, por Satanás, o príncipe da potestade do ar, né, vivendo segundo a direção dele, a escravidão dele. O verso 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, o que é a escravidão de Satanás? Né? A escravidão é que nós somos dominados pelo inimigo das nossas almas, nós estamos vivendo um reino das trevas, as pessoas que estão vivendo lá no mundo, né? E andam segundo a carne. Tem vontade de pecar, pecam, e para eles nem consideram o pecado. Vontade de matar, mata, vontade de roubar, rouba, vontade de prostituir, prostitui, e está tudo bem. Ou seja, e quando nós viemos para Cristo, então no deserto, essas obras da carne, né, que está lá em Gálatas 5, fala sobre as obras da carne, elas têm que irem morrendo no deserto, para ser produzido o fruto do Espírito, né, que também está em Gálatas 5. Voltando lá, fazendo favor.
Agora, 1 João 5,19. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno. Então, quem não é de Cristo está em quê? No maligno. Quem não é de Cristo, quem não entregou sua vida para Cristo, está vivendo na carne, fazendo a vontade da carne, né? Não é assim que nós vivíamos antes de vir para Cristo? Fazendo o que nós queríamos, do jeito que nós queríamos, eu que mando a minha vida, faço o que eu quero, e fazendo tudo errado, essa que é a verdade. Porque nós estávamos fazendo a vontade, glória a Deus, do maligno. Então vamos agora mais um versículo aqui, 2 Timóteo 2,26, depois Colossenses 1,13. 2 Timóteo 2,26. Mas também o retorno à sensatez, a fim de que livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, olha só, nós estamos presos nos laços de Satanás, para fazer a vontade de Satanás. Agora, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nós estamos vivendo sob o reinado. Se lá no Egito tinha o reinado do faraó, quem que é o faraó para nós? Satanás. Nós estamos vivendo segundo, né, o reino, né, o reino, o poder das trevas, né, nos libertou do príncipe das trevas, tá ok? Para sermos transportados para o reino de Cristo. Então, é semelhante, volta no slide, por favor. Então, olha só, botei algumas imagens, tirei da internet aqui. Então, olha só, essas pessoas aqui são escravos de Satanás. Quem já foi num ponto de crack? Alguém já foi num ponto de crack? Sabe como é? Você já viu? Então, é uma escravidão terrível. As pessoas estão totalmente dominadas por Satanás aqui, queridos. É uma escravidão terrível. Viu? Aqui é um baile funk, um pancadão que eles chamam, né? Então aqui você sabe de tudo de imoralidade sexual, todo tipo de situação, droga, tudo corre solto aqui. São pessoas que são escravos de quê? De Satanás. Estão vivendo segundo o curso deste mundo. Estão vivendo de acordo com a vontade de Satanás. Estão fazendo a vontade da carne e, por consequência, a vontade do diabo. E aqui estão as religiões ocultistas, né? Vamos dizer assim, religiões que são consagradas a Satanás. Alguns falam entidades e outras coisas mais santos, mas no fim, o que está por trás é o inimigo das nossas almas. Então, as pessoas que estavam vivendo a escravidão, né, que estão na escravidão sem Cristo, elas estão nesta condição aqui, né? A gente só colocou algumas coisas aqui, mas é a condição que eles estão vivendo. E quando Cristo chega na nossa vida, o que Cristo faz? Chega na vida dessas pessoas, como fez na nossa vida, nos liberta dessa escravidão do inimigo. Só que o inimigo, queridos, do mesmo jeito que aconteceu ali com o faraó, nós precisamos compreender, né? O faraó permitiu que eles saíssem lá do Egito, mas quando eles saíram, o que Satanás fez? O que o faraó fez? Foi atrás deles para os matarem. Então, quando nós saímos lá do mundo, né, a gente se liberta daqueles demônios, demônio de prostituição, demônio de outras entidades que você serviu, demônios de uma série de situações, né, que você era escravo, das drogas, do álcool, de um monte de coisas, né? E esses demônios, o que eles fazem? Eles viram e mexem, vamos dizer, eles fazem uma visitinha para a gente, né, para que ver se a casa está desocupada, a casa espiritual, se o Espírito Santo ainda está em nós. Então nós temos que ter uma vigilância. Esse deserto, o tempo de maturidade, é um tempo para nós aprendermos, termos habilidade
para repreendermos e sabermos resistir a esses ataques do inimigo. Esse tempo de travessia, enquanto Deus vai transformando a sua vida, a minha vida vem transformando, tirando as portas de entrada, porque tem coisas que nós trazemos do mundo, porque o povo quando saiu aqui do Egito, né, quando eles saíram do Egito, o que aconteceu com eles? Eles trouxeram todo, vamos dizer assim, aquele medo, aquela insegurança, aqueles deuses, até os deuses, o que eles fizeram? Logo no início, eles levantaram um deus, né, um bezerro de ouro, e falaram que eram os deuses, esse Deus que tinha libertado eles lá. Então, do mesmo jeito acontece conosco. Nessa jornada nossa, o inimigo passa o tempo todo tentando fazer a gente retornar lá no Egito. Mesmo que você esteja dentro da igreja, mas você está agindo segundo a vontade do inimigo nas nossas almas. Por exemplo, se você está dentro da igreja, se eu estou dentro da igreja, e totalmente dominado pela carne, fazendo a vontade da carne do meu jeito, eu estou, vamos dizer, dentro da igreja, mas fora da igreja. Eu estou aqui, já atravessei, né? Já devia estar crescendo com Cristo, mas eu estou de volta lá nas obras da carne. Eu estou como se estivesse no mundo, porque eu estou entregue às obras da carne. Então nós precisamos crescer. É por isso, queridos, quando a gente vem para Cristo, né? É necessário que a gente passe por alguns processos, né, que nós temos falado, mas há outros processos. A gente traz, por exemplo, do passado nosso, os traumas do nosso passado. Nós precisamos ser curados desses traumas, porque esses traumas, em algum momento, o inimigo vai usar esses traumas para nos pegar. É por isso que ele trabalha anos e anos na nossa vida, desde quando você nasceu, quando sua mãe estava grávida de você, né? E umas pessoas são molestadas na infância, outros na adolescência, uns apanham, outros perdem pai, perdem mãe, enfim, toda uma situação são abandonadas. Eu contei para os irmãos que teve um período que eu conheci uma família que a mãe pegava a criança, né, e lançava a criança na parede, queridos. Então, assim, imagine essa criança tem problema hoje, queridos, né? E imagine esse adulto vai ter problema. Então, quando a gente vem para Cristo, nós vamos passar nessa jornada, nessa transformação, Deus vai tirar de nós o pecado, mas não só o pecado, mas nós também precisamos ser curados dos traumas, dos problemas que nós tivemos. Para você, por exemplo, aqui nós estamos falando para o Tadel, são pessoas, são líderes e candidatos a líderes. O líder, ele precisa ser tratado e curado, né? O líder, então, ele passa por um processo para ele ser curado. Então, a gente precisa se preocupar. Então, às vezes, as pessoas esperam, né, encontrar um pastor bem bonzinho, aí encontra um pastor que vira e mexe, confronta a gente, confronta vocês. Por quê? Porque eu sei que vocês precisam ser transformados, precisam ser curados. O mesmo jeito, quando a gente vem, por exemplo, né, vem de outra igreja, e lá na igreja, né, em outra igreja, não é porque a nossa dominação é melhor, não é melhor que ninguém, mas às vezes a gente vem de outras situações, por exemplo, pessoas que vêm do catolicismo, né, vamos falar, aí elas trazem uma prática, pessoas que vieram do catolicismo, por exemplo, e trabalharam diretamente lá no catolicismo. E ele tem sem perceber, as ações dele no nosso meio é a mesma que ele tinha lá no catolicismo. Ele nem percebe. Esses dias eu vi um testemunho de um pastor, está até bem conhecido aí na internet. Ele estava contando que ele foi lá do catolicismo e ele trabalhou muito lá e era atuante lá. Ele fala que recebeu até o batismo no Espírito Santo lá no catolicismo e não sei o quê. E aí veio para Cristo, já era até pastor, e eu contei até aqui, porque tinha um problema com a filha de 7 anos, e a filha de 7 anos estava fora da igreja, 7 anos, irmãos, e ele não entendia por quê, e qual que era a razão disso. Aí ele mesmo descobriu, junto com a esposa lá, que ele era só um religioso, ou seja, na verdade, ele estava usando, vamos assim, ele estava estudando a palavra, o irmão falou, estudar a palavra, crescer na palavra, né? Mas ele estava agindo na hora da prática, vamos dizer assim, ele estava fazendo a interpretação e a prática da palavra como um religioso, como ele aprendeu lá no catolicismo. Às vezes a gente age dessa forma, né? Isso, a gente não percebe, querido, isso a gente não percebe novamente. Normalmente, quando a gente fala para a pessoa, ela fica até meio bravinha,
Porque ela não percebe. Entendeu? Você fala, olha, a sua prática, né, é lá do catolicismo. Por exemplo, você quer resolver as coisas na força do seu braço. Porque lá é pelas obras, não é pelas obras? Aí você quer resolver as coisas na força do teu braço. Né? Isso é uma ação, por exemplo, do catolicismo. Há outras denominações, por exemplo, onde o legalismo de roupas e outros tipos de legalismo é muito forte. E a pessoa não percebe, quando ela vem para a igreja, ela vem para Cristo, ela continua agindo, ela está no nosso meio, mas ela está agindo com legalismo. Eu falo por mim. Né? A última prova que nós passamos, nós estamos numa cidade aqui de Minas, no interior, nós ficamos lá 8 anos, já tenho contado para os irmãos, e eu não sabia que eu estava agindo em uma área com legalismo, não um legalismo de roupa, mas havia um legalismo. Eu achava que eu estava certíssimo, eu tinha certeza que eu estava certo, porque eu aprendi assim, entendeu? E eu não via. Que o que acontecia? É sobre graça. Deus queria me ensinar sobre graça, né? Que já é aqui essa etapa da maturidade. Mas eu não aceitava a graça de Deus como ela é. Porque eu não entendia a graça de Deus. Então eu aprendi assim, se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você é amaldiçoado. Isso é o quê? A lei de Moisés. Quem está entendendo? E a graça, você às vezes desobedece, né? E Deus ainda está te abençoando. Claro que nós vamos falar e vamos explicar, né, que isso não te dá o direito de você estar pecando. E qual que é o problema quando me pregava a graça? Eu não entendia, eu não aceitava, eu resistia. Porque graça, querido, significa responsabilidade. Graça significa, ou seja, se você pecar, Deus vai te perdoar. Aí você pergunta assim, mas então eu posso pecar à vontade? Isso é meninice, porque se você é maduro na fé, quando você é maduro, por exemplo, se você, sei lá, na sua empresa, tiver um jeitinho de você pegar um dinheirinho lá e ninguém ficar sabendo, você pode fazer isso, vamos dizer assim, não é isso? Mas você é uma pessoa responsável, sabe que você não pode fazer isso. Então, se o dono nunca deixar o dinheiro com você, o dinheiro para você ver, com medo de você roubar, é sinal que você ainda, vamos dizer assim, não amadureceu. Mas eu sou responsável, você é responsável. Sabe que isso é pecado, que isso não pode, que isso é errado. Então, graça fala de responsabilidade. Justiça de Deus fala de responsabilidade. Deus falou com Adão, né? E falou, Adão, olha só, tudo isso aí é seu, e fez as bênçãos para ele. Na hora que Deus falou da responsabilidade, falou assim, olha Adão, só tem uma árvore que você não pega. Você não pode comer desse fruto. O que ele fez? Deus transferiu, deu responsabilidade na mão dele. E ele falhou na responsabilidade. Né? Então, e eu estava nessa luta, nessa batalha, e aí, sabe o que Deus fazia para mim? Me mostrava que em um determinado lugar, as pessoas ali estavam em prostituição, o líder mostrava imagem naquela igreja, imagem de idolatria naquela igreja, e Deus estava abençoando. Eu ficava, mas não é possível um trem desse, não pode, porque eu aprendi, não pode. E Deus estava me mostrando que é pela graça. Que Deus ia tratar com essas pessoas, como já tem tratado, né? Mas é pela graça, não é por mérito seu e meu. Quem está entendendo? Está duro, queridos? Então, nós precisamos amadurecer, querido. Mas não se preocupe, cada um no seu ritmo. Né? Ela pode ir a 1000 por hora, e ela pode ir a 10 por hora. Quem está certo, quem está errado? Nenhuma das duas. Né? Se ela estiver dentro do ritmo dela, e ela estiver dentro do ritmo dela, do chamado que Deus fez para ela. Entendeu? Só que nós precisamos nos libertar, querido, da escravidão. Das obras da carne, está lá em Gálatas 5, acho que é 19, né? Obras da carne, você tem que se libertar dessas obras. No deserto, vai produzir o fruto em você, né? Fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade. Isso é fruto. Não é você que tem. Tem gente que pensa, não, eu vou amar. Você pode amar uma pessoa sim, você pode decidir amar uma pessoa. Mas esse amor de Deus aí é fruto.
Produzir. Fruto é algo que é produzido. Então, queridos, nós precisamos nos despertar para isso e sabermos que nós precisamos de um crescimento. A Bíblia fala, crescer na graça e no conhecimento. Né? Aí alguns dizem assim, não crescer só no conhecimento. Não, querido, nós temos que buscar o conhecimento. Por exemplo, eu conheço denominações, né, que tem muito conhecimento, né? Ou seja, cresceu no conhecimento, mas são meninos, não aceitam as revelações, não aceitam o batismo no Espírito Santo, né? Ou seja, são meninos em outras áreas. Então, nós precisamos crescer, queridos. E nesse deserto, Deus vai tirando as coisas ruins de nós. Ok? Então, e é necessário, querido, nós nos libertarmos totalmente nesse deserto. Deixar Deus ir tirando. Aí quando você resiste e eu resisto, porque esse período que eu contei para os irmãos, na verdade, todas as vezes que Deus quis tratar comigo, eu resisti. Eu bati o pé. Aí o que acontece? Sofrimento dobrado. Dor dobrada, porque eu resistia, e Deus me cercava de uma forma que eu não tinha por onde escapar, né? Aí o sofrimento era dobrado, porque eu era cabeça dura, eu tinha que ser do meu jeito, e tal, e brigando, e fazendo, resultado, sofrimento dobrado, choro dobrado. Às vezes Deus queria um tratamento leve, mas como a gente não deixa o Senhor trabalhar no nosso coração e ir transformando nosso coração, porque às vezes nós temos um coração de pedra, né, como nós falamos hoje, um coração de pedra, né, não tem um coração de carne ainda, né? Então, nós vamos resistindo, aí, meu querido, aí o sofrimento é grande. Pastor, estou na igreja, não sei o que acontece comigo. Coração duro, irmão. Lembra que o semeador saiu a semear, encontrou terra batida, depois encontrou pedra, espinha, o coração seu. Na verdade, o semeador, quando a palavra do semeador, a gente sempre pensa em corações diferentes, né? Mas esse coração diferente pode ser uma mesma pessoa. No primeiro momento está um coração batido, né? Quando você vem do mundo, coração duro, depois coração de pedra, depois você não tem raiz, não é isso? E depois, lá no fim, Deus vai tratando, até seu coração ser uma boa terra, aí fala com você, né? Hoje Deus fala comigo, você acha que eu resisto, irmão? Eu só choro. Deus me puxa a orelha, quando eu tenho um sonho de madrugada que eu fiz alguma coisa errada, ou que Deus me mostra alguma coisa que parece que eu fiz alguma coisa errada, eu já acordo desesperado, irmão, chorando. Você me viu orando aqui, chorando, não se assustam, que vocês não estão acostumados. Viu? Não estou passando por nenhum problema, viu, querido? Estou chorando em Cristo. Então, assim, hoje, né, quando Deus fala, porque já arrebentou, mas ainda tem muita pedrinha, talvez até alguns pedrão aqui dentro ainda, que Deus vai ter que implodir ainda, né? Mas já tem muita terra boa aqui, que Deus já tratou, não é isso? Então, e assim é o seu coração de pedra para um coração de carne. Né? Então Deus então o nosso coração precisa estar aberto, querido, para ser confrontado, para ser lapidado. Sempre, querido, sempre assim, ó. Quando Deus manda que a gente, que eu confronte a pessoa em algumas áreas da vida dela, mas aí eu confronto, porque quem muda a pessoa é o Espírito Santo. Eu não mudo ninguém. Por isso que não é pela obediência. Quando você está na primeira fase, que você é menino na fé, tudo que você faz é pela obediência. Né? Na Bíblia manda dar o dízimo, aí você vem e dá o dízimo. Na Bíblia fala para não fumar, para não prostituir. Aí você não prostitui, você está na obediência. O primeiro momento é a obediência. Aí você está na obediência. Mas depois, querida, né, você está só obedecendo. Quando você é confrontado, e aí? Aí você olha, não. Aí você fecha a cara, não. Aí o que a gente faz? Se a pessoa, porque quem vai mudar a pessoa, você, a gente ensina aqui. Né? Nós estamos ministrando aqui. Ontem teve aqui o CNC. Aí no domingo teve pregação, né? Então você lê a Bíblia, estuda, né? Alguém fala, dá palavra para você. Mas quem vai mudar você é o Espírito Santo. Ninguém muda ninguém. Aí se o coração está um coração que está receptivo e está recebendo, então a gente vai dando alimento, né?
Aí, se ele endureceu, a gente tem que dar uma parada. A gente dá uma parada, porque adianta eu ficar falando com a Rita, por exemplo, ó, Rita, faz isso, faz aquilo, e a Rita, né? Não adianta. Aí o que eu faço? Porque quem vai mudar o coração dela? É o Espírito Santo. Aí a gente se retira e deixa o Espírito Santo trabalhar. Aí Deus chama a pessoa ali para uma conversa particular, né? Essa forma, forma, né, que nós falamos no deserto ali, Deus vai nos formatar, foi que fez com Adão. Criou Adão, e depois o que ele fez com Adão? Moldou Adão, formou Adão. Aí Deus te chama, como tem me chamado, como já me chamou, tem me chamado e vai chamar ainda. Isso aqui falta. Tem hora que a gente acha assim, não, agora essa parada já foi resolvida, já estou bom nisso, né? Aí Deus fala, não, tem umas pedrinhas ainda nesse barro aqui. Aí ele desmonta o vaso e tira aquelas pedrinhas, né? E dá umas batidas lá, não é isso? Aí começa de novo a fazer o vaso. É assim que Deus faz conosco, entendeu? Até ficarmos prontos. E quando um vaso já está pronto e quebra, aí dá trabalho, né, irmão? Porque aquele vaso quebrado tem que ser moído de novo, aí tem que dar muita pancada, né? Virar pó de novo, jogar água, né? Tirar todas as pedrinhas, começa de novo, querido. Então, são nossos processos. Então, nós precisamos, aí a gente se afasta, deixa o Espírito Santo levar a pessoa para um particular, uma formatação, né? O Espírito Santo vai trabalhar na pessoa, vai instruir a pessoa, vai mostrar para ela que ela está... Então, a gente não pode... O líder, querido, nós estamos falando de líder, o líder tem que ter muita longanimidade, por isso que tem que passar pelo processo, estar lá na frente, sem julgar o irmão. Você tem que saber que aquele irmão, essa aqui está com um coração bom, pronto, né? Mas aqui não, essa aqui está com o coração dura. Por fato dela estar com o coração duro, não quer dizer que Deus não a ama, não quer dizer que Deus não quer dizer que ela não pode ser líder, não quer dizer que ela não pode estar na igreja. Ela só precisa de ter uma conversinha mais particular com Jesus. Às vezes demora mais, vai chorar um pouquinho mais, entendeu? Jesus vai transformar, às vezes ela precisa de um tempo, né? São coisas, então o líder precisa ter esse discernimento para ele não julgar as pessoas. Deus dá o discernimento, irmão. Deus nos dá para liderança, né? Eu já sempre falei para os irmãos que um dos dons mais importantes para ser líder, você está aqui sendo treinado para ser líder, é o discernimento no espírito. Porque há uma diferença entre um coração duro, nós falamos aqui, ó, irmã está de coração duro, e um lobo na pele de ovelha. Um coração duro, o semeador vem, vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando, o deserto vai trabalhando, não é isso? E pela fé, um dia ele vai ser aqui um coração bom, vai ser maduro, vai ser um grande líder. Pedro, quando todo mundo achou que Pedro, né? Você viu o que Pedro fez? Se fosse eu e você, o que fazia? Quando Jesus encontrou com Pedro, se fosse eu no seu lugar, depois da ressurreição, que Pedro negou, o que nós fazíamos? Xingava ele, mandava ele, né? Falou, some daqui, seu. Não foi assim? E o que Jesus falou com ele? Apacenta minhas ovelhas. Sim, entendeu? Então, mas é diferente. E se for lobo? Não, lobo, irmão, para que serve o cajado do pastor? Para dar cajadada na ovelha? Não, é para quebrar a cabeça do lobo. Quando eu vejo um lobo, eu já quero correr atrás. Entendeu? Ou então eu falo, Deus, ó, manda para outra aprisco aqui, nas minhas ovelhas não toca não. Então o lobo não tem conversa, não tem negociação não. Né? Então o cajado não é para bater nas ovelhas, né? É para conduzir a ovelha, né? A ovelhinha está aqui, tem no lado errado, ele pega o cajado, vem cá, ovelhinha, né? E puxa, você está caindo, vai lá e puxa, entendeu? Mas o fato da a pessoa estar numa situação adversa, não quer dizer que ela seja lobo, não. Você tome cuidado, você não pode julgar, só Deus sabe. Só Deus pode dar o discernimento. Outra coisa, aproveitando que nós estamos falando aqui, é essa história do joio e do trigo. Não, pastor, o joio tem que crescer junto com o trigo. É verdade. Nas outras igrejas,
Porque na nossa, lá, na parábola, diz o seguinte: quando adormeceram, aí o diabo veio e plantou o joio. Aqui ninguém dorme, não podemos dormir. Eu não durmo. Eu estou sempre orando para não dormir. Joio aqui dentro, não. Entendeu? Joio não, joio, ó, tchau para você. Vai ser plantado lá no terreiro do outro. Aqui não, né? Aqui nós vamos ficar acordados. Então, o que é ficar acordado? Está em oração. Você lembra lá das virgens, das 10 virgens? A gente está orando, né? As que adormeceram, perderam a bênção. Então, nós não podemos adormecer, né? Se nós não adormecermos, o diabo não vai plantar joio aqui. Ele até manda, né? Aí, quando você olha assim, opa, né? Você vai lá e arranca aquela plantinha, ó. Aí você pensa num pastor que, né, desviado, manda para ele, vai plantar lá do outro lado. Então nós não podemos adormecer, queridos, né? Então, põe um outro slide, fazendo favor, querido. É porque não tem nem coração, né? Aqui, irmãos, nós não vamos dar aqui, olha só, a peregrinação no deserto, nós já falamos um pouco. Então, é a formação do caráter de Cristo. Foi mais ou menos, olha aqui, ó, olha aqui, em Jeremias, né? Deus falando que estava trabalhando, né, no povo de Israel, e é isso que Deus faz conosco, né? É semelhante a formar o barro lá, né? Quando Deus formou o homem, né, com a mão, Deus está trabalhando. Olha só, o cuidado de Deus comigo e com você. Vocês todos, nós todos, né, estão nesse período aqui de peregrinação, a formação do caráter de Cristo. Então o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto. Aqui eles receberam a lei na pedra, né? E depois agora nós em Cristo nós recebemos a lei no coração. Por que nós recebemos a lei no coração? Isso. E é no coração, querido, é para você viver a palavra. É para você se transformar na palavra. Jesus era a palavra e ele veio em carne. João 1, né? E nós somos carne e temos que nos transformar na palavra que é Cristo. Nós temos que viver a palavra. Ser a carta viva, né? Até que não viva mais eu e Cristo vive em mim. Olha no deserto algumas coisas que vão acontecer conosco, né? Eu não estou conseguindo ler ali. Olha aqui, crucificar o meu eu. Então, o meu eu no deserto precisa morrer, querido. Então, ao longo da jornada, quanto mais maduro você vai ser, quanto menos eu existir. Até que eu seja a própria palavra. Nós viver como Cristo viveu. Enquanto eu estiver forte, nós somos meninos na fé. Quanto mais forte o eu, mais na carne nós andamos, menos de Deus nós temos. Quanto mais espirituais nós somos, significa que nós temos menos do eu. Não é o momento que você se encheu do Espírito só e falou em mistério, não. É ser transformado. O fruto do Espírito vai sendo transformado na nossa vida. Vai sendo produzido em nossa vida, né? Cuidado com a inveja, né? Inveja faz parte das obras da carne. Então, querido, são coisas que tem que morrer em nós aqui. Ele está puxando a escada, vai derrubar, o cara está subindo, alguém está subindo, o outro por inveja vem cá e puxa o tapete dele. Olha aqui a questão do orgulho. A pessoa está caminhando, isso aqui é um espelho. Ele está olhando para ele mesmo. Então, o orgulhoso, ele só enxerga ele. Nos outros ele só vê defeito, e nele ele não vê nada. Porque ele está aquela história, espelho, espelho meu, tem mais alguém que é bonito do que eu? Né? Espelho, espelho meu, tem alguém mais isso do que eu? Espelho, espelho meu, eu, né? E os outros é errado, os outros é isso, os outros é aquilo, o pastor é isso, a igreja é aquilo, todo mundo está errado. Porque a pessoa está olhando ao quê? Ele só está olhando para ele, eu sou bonitão, a bonitona, né? Bonitona. Então, no deserto, Deus vai trabalhando isso em nós. Está vendo? Olha aqui próprio nessa coisa aqui tem
um abismo, parece, né? Então, quando você está olhando só a você mesmo, você vai acabar caindo no abismo. Isso aqui, o que está escrito aqui? Isso é caminhar, acho que é caminhar no Espírito. Aqui, ó, o casal, a mulher está deitada, o cara está olhando o quê? Pornografia aqui no celular. Então, isso tem que morrer no deserto, né? Essas coisas, esses costumes, né? Essa dependência, né? De moralidade precisa morrer no deserto, entendeu? Então são coisas, são só exemplos que no nosso caráter precisa ser modificado. Deus está trabalhando. Agora, querido, quando você deixa Deus trabalhar no seu caráter, mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja sofrendo, você não precisa se preocupar. Porque é Ele que está te moldando. Quando Ele achar que está pronto, vai aparecer aquele vaso mais lindo ali, mais maravilhoso. Agora, quando a gente é resistente, Luiz Carlos, como eu era, entendeu? Você é só feito um condenado, sem que não havia necessidade de tanto sofrimento. Eu tinha que passar, né? Claro que eu tinha que passar por essa situação, mas não da maneira que eu passei. Por quê? Cabeça dura. É o duro a serviço, né? Pescoço duro, né? Então a gente não se deixa ser conduzido. E quando a gente vem, por que aquela travessia lá no Jordão, o sacerdote foi na frente? Porque nós precisamos, queridos, sermos conduzidos. Agora, para encerrar, né, para a gente não ficar falando muito tempo, a gente depois vai falar as outras coisas, continuar na próxima. Quando você está aqui no deserto, você é uma ovelha. O Senhor é meu pastor. Você é menino na fé. A Osana tem condições de ir dela comprar o leite dela? Ela depende da mãe para dar mamar para ela. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No deserto, eles tinham fome, Deus mandava pão. Queria carne, Deus mandou as codornizes. E queria água, Deus enviou. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É isso? Mas e cá em Canaã? Aí Deus falou assim, ó, o maná secou. Agora vocês têm que se virar, meu querido. Agora é com vocês a batalha. Vocês já aprenderam. Imagina uma pessoa entrando na promessa sem a maturidade, sem ter passado pelo processo. O que acontece com ele? Vai querer voltar, foi o que o próprio Deus disse, que eles iam querer voltar. Né? Por isso que eles passaram pelo processo, eles já tinham experiência do deserto, eles já estavam prontos, habilitados. Vamos ver, casca dura. Agora, quando eles viram os gigantes lá, não sei o que, falaram, o que é isso? Vamos tirar de letra. Já estavam prontos. Agora imagina nós pegar a Eni, não é? E falar com a Eni, agora enfrenta um gigante aí. Já pensou? Quê? Depende do que você está falando. Se for ali na imaturidade, não, ela já tomou um tapa no ouvido, ela já dorme 200 anos, né? Entendeu? Isso é o menino na fé, né? Então nós precisamos dessa maturidade para nós, quando entrarmos na nossa promessa, nós estamos pronto, habilitado. Claro que nós ainda vamos adquirir mais e mais habilidade, né? Sempre vamos estar adquirindo habilidades, né? Sempre aprendendo, sempre crescendo, mas você já tem que estar pronto para algumas batalhas. Por que às vezes você estava... por que você não conseguiu certas vitórias na sua vida ainda? Um monte de razão pode ter acontecido. Um monte de razão, né? Não é uma única coisa. Mas uma delas, você esqueceu. Você não batalhou com o inimigo. Você orou, jejuou, né? Mas jejuou errado. Você não batalhou com o inimigo. Às vezes Satanás está lá, você não foi lá dar uma capoeira nele, dar umas pernadas nele. A Bíblia fala amarrar o inimigo, né? Você não foi lá, você não tirou ele de lá. Ele saía, voltava, saía, voltava, saía, voltava, saía, voltava. Você tem que ir lá, né? E sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Aí ele sai, no outro dia, onde ele está? Lá de novo. Aí de novo, até você resistir o diabo, até ele fugir de vós.
Então, esse processo vai chegar um momento que você vai estar habilitado, só que quando chegar na época da promessa, você vai ter que guerrear. Deus vai entregar a bênção. Chegou em Canaã, eles falaram assim, glória, vou tomar conta da terra. Ele falou, não, meu filho, vai ter uns gigantes aí, tem um povo aí que você vai ter que tirar eles de lá. Só que eu vou tirar. Só que é Deus que vai fazer. Você vai, né? Aí Deus vai receber de Deus a fé, você já tem a fé, você vai exercer a fé, como foi a questão de Jericó. Não é isso? Você vai exercer a fé. É diferente. Amém, querido? Então, esse processo é necessário para nosso crescimento, para que a gente possa estar habilitado a receber as bênçãos de Deus. Então, esteja disposto de sair da condição de menino na fé para ir até a maturidade. Não tenha medo, viu, querido? Você sabia que a maioria tem medo? Quando chega na hora que tem que mudar, eles voltam e querem ficar na mesma posição. Na mesma posição. A pessoa, não, eu não gostei lá da igreja, não gostei do pastor, não gostei do ensino, não gostei não sei o quê. E pode ser que, né, que tem essas coisas mesmo, mas é porque, no fundo, ele não quer mudar. Ele quer permanecer onde ele está. Lá, mas na outra igreja, lá não falava essas coisas de mudar. Lá não preciso mudar. Lá não preciso ser transformado. Lá não preciso parecer com Cristo. Lá eu posso vir para a Santa Ceia, sair da Santa Ceia, pecar, prostituir, não tem problema. Só que você corre o risco de perder a sua salvação, né? De você não buscar mais Cristo. As pessoas que desviam, querido, né? A gente sempre conversou com muitos desviados, muitas pessoas, eles têm vontade, passa na porta da igreja, tem vontade de entrar e não conseguem entrar, voltar para Cristo. Não é fácil, viu, querido? Não é fácil. Então nós temos que permanecer e crescer em Cristo. Amém, queridos? Nós vamos terminar, deixar as perguntas. Pode terminar, em nome de Jesus, viu, filho?